que nós estamos recebendo ela aqui, ó, a nossa amiga advogada que vai falar com a gente. Eu vou ficar do lado dela aqui, por favor. Pode abrir um. Você quer abrir um, Wesley, para nós aqui? Deixa eu pedir para o Wesley abrir um, porque eu vou ficar aqui perto dela aqui. Wesley, aí, Wesley, obrigado. Acho que o Wesley estava ali. Obrigado, Wesley. Eu vou ficar aqui um pouco mais próximo, porque ela está usando máscara, então não tem problema. Bom, a situação é a seguinte, eu estou recebendo aqui a doutora Kellen Alencar, que é advogada, e ela vai trazer para a gente, ela é uma advogada do consumidor, ela entende exatamente dessas leis de defesa do consumidor, que é muito importante, porque a gente tem que saber o que a gente tem direito ou nada. Boa tarde, Kellen, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Boa tarde, aliás, agradeço. Primeira vez a sua visita, mas por dar a gente todas as informações, porque milhões de pessoas estão usando o Pix, né, minha amiga? Boa tarde. Boa tarde. Me diz uma coisa, a senhora já caiu em algum golpe do Pix? Não, eu nunca caí, mas conheço muitas pessoas que caíram nesse golpe. É isso que eu ia perguntar. E essas pessoas procuraram a senhora para pedir, claro, os seus direitos. O que uma pessoa, por exemplo, um dos seus clientes que procuraram a senhora, tiveram nessa situação do Pix, por exemplo, alguém que o dinheiro caiu mais, saiu mais dinheiro do que ele havia passado. Ele tem direito de recorrer a quem e aonde? Bom, primeiro a gente orienta que ele tente contato com aquela pessoa, o credor, né? A pessoa que recebeu o Pix. Se a pessoa tiver de boa fé, ela vai devolver a diferença. O que não é a grande maioria. É óbvio, né, que não é a grande maioria. Mas tem uma súmula do STJ, a 479, que fala que as instituições financeiras elas são responsáveis pelas operações financeiras dos seus clientes, por fraudes cometidas por terceiros. Nesse caso, também existe um fundamento no Código de Defesa do Consumidor que não precisa comprovar culpa do cliente que está utilizando aquela operação que o banco disponibilizou, que é o Pix. Ele, na verdade, a gente chama de culpa objetiva. O banco precisa restituir aqueles valores, ele precisa devolver os valores na conta do cliente, independente de demonstração de culpa. Se houver culpa do cliente, aí o banco tem que partilhar o prejuízo com então, o cliente. O banco é obrigado a compartilhar esse prejuízo se for provado que houve uma responsabilidade também do banco por não ter colocado um sistema de segurança melhor para que a pessoa não fosse lesada. Sim, porque qualquer tipo de operação que o banco disponibiliza para o cliente, seja por TED, transferência, PIX, né, ela é para trazer segurança para aquele cliente, para o cliente da instituição financeira. Então, o banco ele precisa ter essa responsabilidade. O que o cliente deve fazer primeiro? Vai ao banco, faz uma contestação, né, por escrito. Caso o banco não resolva, porque eles vão ter um prazo lá para responder, caso o banco não resolva, a gente orienta a judicializar a demanda, procurar um advogado ou a própria Defensoria Pública para poder ajuizar a demanda em face do banco. Por exemplo, eu recebi uma vez um Pix, não era meu, procurei saber informação, inclusive não era, a pessoa mandou para o meu CPF. Certo. Eu acredito porque deve ser um número que era muito parecido com o outro, o CPF, e eu recebi esse dinheiro. Então, eu entrei em contato com essa pessoa lá, quer dizer, porque na hora que manda o Pix, você tem as informações, mas não totais do CPF da pessoa, porque ele não aparece o CPF inteiro. Aparece geralmente o nome e existe também, às vezes, as pessoas utilizam para mandar recados, né? E não aparece a chave também. Não aparece a chave. Isso. Então, o que aconteceu? Eu tive que procurar, entrei em contato com o banco para informar para o banco, eles localizaram a chave da pessoa, informaram a pessoa, realmente já tinha falado que tinha mandado dinheiro na minha conta errada, e eu devolvi esse dinheiro para a pessoa, no meu caso. Então, a senhora falou que, por exemplo, se acontecer isso com outra pessoa, claro que se a pessoa for de boa fé, como eu fui, tudo certo, gente. Mas existem os engraçadinhos de má fé. Tem até gente que até ali era uma pessoa de boa fé, mas a partir do momento que cai uma grana boa na conta, a pessoa já faz de conta que não sabe de nada. E aí não pode, porque você vai se transformar numa pessoa de má fé. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Hoje, as pessoas estão acreditando mais no Pix na época do começo que o governo lançou? Ou a senhora está notando que as pessoas estão perdendo um pouco a confiança no Pix? Veja só, eu acredito que ocorreu sim uma evolução, mas com esse vazamento de dados pessoais que ocorreu pelo Banco Central agora, eu acredito que vai ser um enorme retrocesso nessa operação.
Só para complementar aqui o que eu estava falando, eu tenho uma cliente que eles simularam um Pix, porque hoje você cadastra chaves, né? Então, você, por exemplo, eu posso criar um e-mail com o nome da pessoa e mandar, falar, não, manda aqui no meu Pix, né? Um e-mail, por exemplo, com o meu nome, e mandar para o fulano para dizer para ele que isso. E eu sou uma pessoa, um laranja, uma pessoa, qualquer pessoa, né? Um terceiro de má fé, vou lá, abro uma conta, depois que eu recebi o Pix, eu vou lá e encerro. Então, essa operação que o banco facilita para abertura de conta, cadastramento de chaves, de Pix, sem confirmar e-mail, sem nada, isso é responsabilidade do banco. Quais seriam as suas dicas? Gente, eu estou conversando aqui com a doutora Kelly, né, advogada, Kelly Alencar. Isso, exatamente, lembrei. E ela é advogada do consumidor, ela entende tudo, passo a passo, que está acontecendo em várias áreas do direito do consumidor. E a gente está falando do Pix porque o Pix hoje está sendo utilizado em massa no país. Eu acredito que seja, hoje, bateu qualquer outro tipo de TED, já há muito tempo, porque o TED tem que pagar. O Pix não, o Pix muita gente fala, claro que tem aquela coisa do Pix também, muita gente não sabe, mas quantos... O Pix de agendamento também. Isso. Que às vezes você fala assim, eu fiz o Pix, mas agendou para 2 dias depois, ou para 1 dia depois. Exatamente. E aí, na verdade, o Pix não foi realizado, o Pix foi agendado. Então, nesse caso, o Pix não foi efetuado com sucesso. Com sucesso. Só mais uma coisa, as dicas que a senhora dá para os nossos telespectadores de segurança para que as pessoas tomem todo o cuidado na hora de fazer o Pix. Bem, primeiro, se você está fazendo um Pix, procure saber informações da empresa, do credor, da pessoa que você está realmente recebendo. Confirma os dados. Por exemplo, eu passei o meu celular para a pessoa fazer um Pix. É esse número mesmo? O nome da pessoa é esse mesmo? O banco? Porque, às vezes, aquele Pix está vinculado a um banco X. Né? Então, verificar realmente, antes de efetuar lá, de colocar a senha, para poder o Pix sair mesmo. Isso vale para as duas partes, obviamente, né? Que o credor também, a pessoa que estiver recebendo, ela verificar se caiu na conta dela, porque hoje tem acesso pelo aplicativo, dá para saber instantaneamente se caiu aquele valor. Porque pode acontecer a questão do agendamento. E a pessoa, né, cair num golpe, entregar um produto ou um serviço que não vai ser pago. Qualquer dúvida, gente, também você pode procurar. A senhora tem um endereço de Instagram para poder informar a gente aqui? Sim, é @Kelly Alencar. Tá? Pode me seguir lá. @Kelly Alencar, viu, gente? Advogada do consumidor. Procura porque ela entende. Tem um probleminha aí no Pix, pode procurar por ela, que ela com certeza vai te ajudar melhor a resolver essa situação. Kelly, muito obrigado pela participação, viu, querido? Muito obrigada pelo convite. Um abraço, boa sorte, viu? Obrigada.